Bem-vindo ao seu curso de Farmácia. Módulo Logística Farmacêutica. Interações medicamentosas. Interação medicamentosa é quando ocorre no organismo do paciente um efeito alterado do medicamento, aumentado, diminuído ou anulado, devido à presença de outro medicamento, de algum alimento, de alguma bebida ou de algum agente químico. Interações com medicamentos. Agora vamos falar um pouco sobre as interações dos medicamentos com outros tipos de medicamentos. A interação medicamentosa é a principal causa de problemas relacionados a medicamentos. Por isso, o paciente deve tirar todas as suas dúvidas com o médico e com o farmacêutico a respeito da utilização correta do medicamento prescrito e dispensado. O adequado seria o paciente informar ao médico todos os medicamentos que ele usa no início da consulta, para que o profissional prescreva o medicamento adequado para esse paciente, a fim de evitar interações. Principais exemplos de interações entre medicamentos: medicamento usado, medicamento interagido. Resultado: anticoncepcional, antibiótico, redução do efeito anticoncepcional, vitamina K, anticoagulantes orais, redução do efeito dos anticoagulantes, antiácido, anti-inflamatórios, redução do efeito dos anti-inflamatórios, antibiótico, tetraciclina, antiácido, redução do efeito antibiótico se tomados com antiácidos, anticoagulantes, anti-inflamatórios, ácido acetilsalicílico, junção dos efeitos provocando uma hemorragia. Interações com álcool. Agora vamos abordar um pouco sobre este vilão. O álcool, além de ser prejudicial à saúde, ainda atrapalha a ação dos medicamentos. Outra interação comum e perigosa é com o álcool. No Brasil, muitas pessoas são usuárias de bebida alcoólica. O grande perigo é que, dependendo do medicamento, pode ocorrer o aumento, a redução ou anulação do efeito medicamentoso, mas também pode ocorrer a potencialização do álcool, levando a óbito. Principais exemplos de interações com álcool: medicamentos. Resultado: analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios. Problemas gastrointestinais como úlceras e hemorragias. Antidepressivos. Diminuição do efeito, podendo aumentar a pressão sanguínea. Antibióticos. Náuseas, vômitos, dores de cabeça e até convulsões. Antidiabéticos. Hipoglicemia, baixa glicose. Antihistamínicos, tranquilizantes, sedativos. Aumentar o efeito sedativo e causar vertigens. Antiepilépticos. Redução do efeito dos antiepiléticos. Medicamentos cardiovasculares. Vertigens ou desmaios e redução do efeito cardiovascular. Interações com alimentos. Agora vamos falar um pouco dos alimentos que podem parecer inofensivos, mas que também interferem na atividade dos medicamentos. Um tipo de interação também muito comum é dos medicamentos com os alimentos, que ingerimos antes, durante ou depois do uso dos medicamentos. Como qualquer interação, ela pode ser aumentando o efeito do medicamento, reduzindo o efeito do medicamento, aumentando reações adversas, diminuindo a absorção do alimento. Interações com alimentos. Principais exemplos de interações com alimentos: medicamento, alimento. Resultado: solução, tetraciclinas, leite, anulação do efeito do antibiótico, tomar apenas com água, anti-inflamatórios, falta de alimento, irritação estomacal,
Tomar com as refeições. Gliceofulvina. Antifúngico. Alimentos gordurosos. Aumento da dissolução, da absorção e, consequentemente, do efeito do medicamento. Não ingerir comidas com alto nível de lipídios. Antidiabéticos. Excesso de açúcar. Diminui a ação do medicamento. Fazer uma dieta pobre em glicose. Antihipertensivos. Excesso de sal. Diminui a ação do medicamento. Fazer uma dieta pobre em sódio. Você sabia? A água é o melhor líquido para se tomar com medicamento. De preferência, um copo de 200 ml. Interações com plantas. Agora vamos abordar um pouco sobre as plantas, pois temos uma visão errada de que tudo que é natural faz bem para a saúde, mas nem sempre é isso que acontece. O uso das plantas isoladamente já exige atenção. Porém, quando usadas com medicamentos, então devem ser cautelosamente avaliadas. Segundo a Anvisa, os chás são considerados alimentos, e uma das principais reações do organismo em contato com eles é diminuir os movimentos do estômago, interferindo na absorção dos medicamentos. A Anvisa e o Ministério da Saúde aconselham não tomar medicamentos com chás, para prevenir interferências no tratamento e assim não provocar nenhum dano à saúde do paciente. Se essas entidades liberassem o uso de medicamento com o chá, os pacientes não iriam se preocupar em saber qual chá pode e qual não pode. Então é preferível informar que não pode. Existem as exceções que devem ser analisadas pelo médico ou pelo farmacêutico, onde o uso de chá pode até melhorar a resposta ao tratamento medicamentoso, ou o paciente pode ser liberado para tomar o chá da sua preferência, nos intervalos dos medicamentos. Principais exemplos de interações com plantas. Planta, hortelã-pimenta. Medicamento, sulfato ferroso. Prejuízos, diminui a absorção de ferro. Benefícios, usado para tratar parasitoses. Erva de São João, digoxina. Queijo, substância tiramina. Anticoncepcionais orais. Reduz a concentração do medicamento no sangue. Aumento da pressão arterial. Diminui o efeito do medicamento. Usada no tratamento da ansiedade. Quebra-pedra e chapéu de couro. Diuréticos tais como furosemida e hidroclorotiazida. Aumento da eliminação de eletrólitos e pode resultar em arritmias. Tratamento de cálculos ou pedras nos rins e ajuda na eliminação de urina. Ginkgo biloba, omeprazol e ritonavir, anticoagulante. Reduz a concentração do medicamento no sangue, pode levar a hemorragias. Ajuda no tratamento de diabetes tipo 2. Passiflora, maracujá. Antidepressivos, aumento do efeito sedativo e da sonolência. Usada sozinha no tratamento de ansiedade, insônia, irritação e agitação. Boldo do Chile, antiplaquetários, como ácido acetilsalicílico. Aumenta a ação antiplaquetária dos medicamentos. Ajuda no tratamento de doenças do fígado. Camomila, ansiolíticos e hipnóticos. Intensifica o efeito do medicamento. Possui propriedade ansiolítica, ou seja, calmante. Cava, paracetamol. Aumento da hepatotoxicidade do medicamento. Usada para melhorar a ansiedade, estresse, dores musculares e infecções urinárias. Você sabia? Plantas populares com mais registro na Anvisa. Ginkgo,
castanha da Índia, alcachofra, erva de São João, soja, valeriana, ginseng, sene, simicífuga, guaco, espinheira santa, boldo. Intoxicações por medicamentos. Primeiramente, vamos aprender o que é uma intoxicação. A intoxicação é quando o organismo entra em contato com alguma substância que perturba as suas funções biológicas inesperadamente, causando danos e podendo gerar sequelas graves ou até a morte. Vamos focar nossa abordagem de intoxicação nos medicamentos. Existem diversas formas de intoxicação. São elas: produtos tóxicos, querosene e gasolina, produtos de limpeza como alvejantes e desinfetantes, agrotóxicos como o chumbinho, inseticidas, tintas, cosméticos. Você sabia? O chumbinho é usado para matar ratos, mas também é muito usado em tentativas de homicídios e suicídios. Por isso, a Anvisa determinou que a sua compra e venda é crime, portanto deve ser denunciado ligando-se para o Disque Saúde pelo telefone 0800 61 1997. Intoxicação alimentar. É provocada pela ingestão de alimentos contendo bactérias ou contendo alguma substância a qual a pessoa seja alérgica. Drogas: maconha, cocaína, crack, LSD, álcool. Plantas: comigo ninguém pode, copo de leite, outras plantas perigosas. Animais peçonhentos: aranha, lagarta, cobra. Como vimos, existem diversas formas de intoxicação, porém o medicamento é a principal causa das intoxicações registradas no Brasil. Por isso, o medicamento está em primeiro lugar na lista das causas de intoxicações registradas no Cinetox, Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, chegando a aproximadamente 28% dos casos. Entidades relacionadas às intoxicações medicamentosas. O registro é feito na Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica, RENACIAT, que é coordenada pela Anvisa. O registro passa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que é o órgão responsável pela vigilância sanitária no Brasil, o qual o encaminha para outro órgão. O registro chega também no Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, Cinetox, que é coordenado pela Anvisa e pertence à Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, que está localizada no Rio de Janeiro. Você sabia? Existe um telefone específico para informar e se informar sobre intoxicações. Disque Intoxicação 0800 722 6001. 44% dos registros de intoxicação foram classificados como tentativas de suicídio. 40% dos registros de intoxicação foram classificados como acidentes. 35% de todos os registros de intoxicação ocorreram com crianças menores de 5 anos. 19% de todos os registros de intoxicação ocorreram com adultos de 20 a 29 anos. Principais medicamentos registrados nos casos de intoxicação: ansiolíticos, sedativos, anticonvulsivantes, antidepressivos, anti-inflamatórios,
descongestionantes nasais e sistêmicos. Ingestão acidental por crianças. Exemplos: as crianças ingerem os medicamentos dos pais porque veem eles usando, porque é um medicamento colorido e despertou a curiosidade, porque achou que o medicamento era algum doce ou bala. Principais causas de intoxicações medicamentosas: uso de forma incorreta. Exemplos: pessoas usam medicamentos sem ler as indicações da receita escritas pelo médico. A maioria das pessoas não entende a letra do médico. Outras pessoas não acham importante ler as restrições da bula e do rótulo. Uso abusivo. Exemplos: algumas pessoas acham que tomar um remédio além da dose indicada leva a melhorar seu estado mais rapidamente. Outras acham que podem utilizar medicamentos da maneira que já usaram anteriormente. Já outras usam determinado produto sem necessidade. Erro na prescrição. Exemplos: concentração além da permitida ou em dose equivalente para outra faixa etária. 2 medicamentos que interagem entre si. Receita ilegível, induzindo ao erro de dispensação. Medicamento é contraindicado para o paciente. Erro na administração. Exemplos: o nome do paciente está errado ou trocado por outro paciente. O profissional que vai administrar confunde a receita de 2 pacientes ou troca seus medicamentos. Automedicação. Exemplos: usar algum medicamento que para a sua doença é agravante. Usar alguma substância que você é alérgico, mas nem sabe. Uso de forma correta. Exemplo: até usando os medicamentos de forma correta, podem ocorrer intoxicações, como interações com alimentos, ou uso de medicamentos aos quais a pessoa é alérgica, além de reações adversas. Maneiras de evitar intoxicações por medicamentos. Não guarde medicamentos em locais acessíveis pelas crianças. Não se esqueça de ler o rótulo e a bula dos medicamentos. Não tome medicamentos na frente de crianças. Não use medicamentos no escuro, para não trocá-los acidentalmente. Não use medicamentos sem prescrição médica. Não tire os medicamentos das suas embalagens de origem. Leia antes de usar para certificar se o medicamento é de uso pediátrico ou adulto. Não use medicamentos vencidos. Não guarde sobras de medicamentos. Ensinar para as crianças que elas só podem tomar medicamentos acompanhadas de um adulto. Exercícios, parte 1.